3 de agosto, Café com Deus Pai. Sob os cuidados do Pai. Mas o Pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Lucas capítulo 15, versículo 22. Essa passagem que nós acabamos de ler, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 22, é uma passagem em que Jesus está contando uma parábola. Parábolas são histórias fictícias, inventadas, que Jesus criava a respeito de pessoas para ensinar para elas sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Então Jesus contou uma parábola, e nessa parábola Jesus disse assim: havia um pai com 2 filhos, e o filho mais moço veio até o pai e disse: Quero a minha herança. Dá-me a minha herança, pois quero ir embora. Então aquele pai deu a herança para o filho mais moço e ele saiu pelas cidades para se divertir, se envolveu com mulheres, teve muitos amigos, gastou todo o seu dinheiro e um dia ele estava com fome. Foi trabalhar em uma casa onde cuidava de porcos e, vendo que os porcos estavam se alimentando, ele desejou comer as bolotas dos porcos. Então ele pensou e lembrou: na casa do meu pai existe muita comida e até os empregados do meu pai se alimentam bem. Então voltarei e direi: Pai, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um de seus empregados. E ele fez esse ensaio mental. E ele voltou para a casa do seu pai com esse projeto de dizer isso ao pai dele. Mas a parábola que Jesus contou, na história que Jesus contou, quando o pai viu de longe o filho voltando, ele correu até o seu filho e o beijou e disse esse texto que nós lemos. Vamos ler mais uma vez o texto. Mas o pai disse aos seus servos, aos seus empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Certamente que esse jovem estava maltrapilho, ele estava sem nenhuma condição. E o pai disse: Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. Ou seja, coloquem mais uma vez o anel da nossa família, reconhecendo que ele é da minha família. E coloquem calçados em seus pés. Ou seja, calcem os pés dele, protejam os pés dele, os caminhos por onde ele vai passando agora. Coloquem os melhores calçados nele. Calçados, na Bíblia, simboliza proteção dos nossos pés. Se você for lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a Bíblia fala que nós devemos usar armaduras. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das armaduras, porque são muitas armaduras e muitos detalhes. Mas os pés levam os evangelistas, os que falam a respeito do reino de Deus por toda a terra. Então, lá em Efésios está escrito: calçai os vossos pés com a preparação da pregação do evangelho. Ou seja, que os pés de vocês estejam calçados
e que vocês tenham o conhecimento de Deus, para comunicar Deus para todas as pessoas por onde vocês passarem. Quando Jesus contou essa parábola, essa história, ele quis nos ensinar uma coisa. Todos nós estamos sob os cuidados do Pai. O nosso Deus Pai, ele nos ama. Muitas vezes nós somos como esse jovem. Nós queremos pedir as coisas para Deus para usar para o nosso prazer. E nós queremos ficar longe de Deus. E muitas vezes nós saímos do caminho de Deus e gastamos a herança que temos dele. Qual é a herança que nós temos do Pai? A alegria de Deus, a presença do Espírito Santo, a comunhão com aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, que seguem a Deus. E esse jovem tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha alimento, ele tinha roupas, ele tinha calçados, ele tinha um anel que simbolizava que ele fazia parte da família. Uma família nobre, ela tem um anel com o símbolo da família. E esse anel aqui, coloquem um anel no seu dedo, coloquem um anel, coloquem a marca, que ele faz parte da nossa família. Talvez ele tenha vendido o anel quando ele ficou numa situação de desgraça. E é isso que acontece quando nós ficamos longe de Deus. Nós perdemos as nossas vestes, as nossas roupas. As nossas vestes falam sobre o que nós recebemos de Deus. A alegria, a presença do Espírito Santo, a comunhão com os santos, tudo aquilo que nós temos pode ser simbolizado pelas vestes, pelas roupas. O anel é a marca que nós somos de Deus. O anel é a aliança que temos com Deus, o Espírito Santo que mora em nós. Nós perdemos o anel, a comunhão com o Espírito Santo. Começamos a ficar vazios quando estamos longe de Deus. E perdemos os calçados, a direção. Calçados para os pés. Os pés falam a respeito da direção. A direção da vida. Mas, quando o filho se arrependeu e pensou, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados, na história que Jesus contou, o pai disse para os servos, depressa. O depressa aqui é da mesma forma como Deus Pai tem pressa em nós voltarmos para Ele. Ele quer que nós voltemos para Ele depressa. Ele disse, tragam a melhor roupa e vistam nele. Deus quer colocar a presença do Espírito Santo, a alegria, o preenchimento do vazio, tudo isso Ele quer dar a melhor roupa para nós. Coloquem um anel em seu dedo. O anel fala da aliança. O Espírito Santo é a marca em todo o servo de Deus, em todo cristão, de que tem a presença de Deus, de que faz parte da família de Deus. Ele quer colocar esse anel no seu dedo, se você se desviou, para você continuar nele, e Ele quer colocar calçados em seus pés. Ele quer trazer novamente a direção certa para a sua vida. Então, essa é a mensagem de Lucas, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler aqui o que o Café com Deus Pai tem como mensagem para hoje. A parábola do filho pródigo nos traz diversos ensinamentos e reflexões. Algo que me chama a atenção é refletir sobre a jornada dos filhos de Deus, que se afastam da presença do Pai. Essa parábola fala a respeito não apenas dos que se encontram distantes, mas também daqueles que, embora presentes, vivem na casa, mas sem uma conexão significativa com o Pai. Essa história contada por Jesus fala profundamente a mim, pois minha história foi marcada por anos de orfandade. Após ter um encontro com Deus Pai, percebi que não estava sozinho,
mas que a decisão de permanecer em casa, debaixo da proteção e do cuidado do pai, era totalmente minha. Assim como eu, muitos nesta geração experimentam a sensação de viver sem pai. Ele colocou entre parênteses porque quem não conhece a história do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele tinha um pai que vivia embriagado. Então o pai dele estava presente na casa, mas ele era ausente. Quando ele queria conversar com o pai dele não dava atenção para ele, porque estava sempre bêbado. Então, por isso que ele colocou aqui entre aspas. Ele está dizendo, assim como eu, muitos nesta geração experimentam a sensação de viver sem pai. Tem pai, mas na verdade não tem. Seja de maneira literal, porque tem aqueles que verdadeiramente não têm pai, e não até nem conheceram o pai, seja como órfãos de pai vivo. Essa ausência cria vulnerabilidade nas estruturas familiares. Ele está dizendo isso porque a presença do pai traz confiança, segurança no filho. Uma pessoa que cresce sem ter um pai presente, cresce muitas vezes com insegurança. Somente Deus pode resolver os desafios emocionais e espirituais decorrentes da ausência paterna. Então ele está dizendo aqui, Deus pode curar isso. Ao entender e praticar essa verdade, alicerçando minha vida em Deus Pai, experimentei restauração em todas as áreas. Encontrei cura e recebi a capacidade de perdoar o meu pai biológico. Talvez você tenha estado distante de Deus Pai, seja por nunca ter procurado um relacionamento com Ele, seja por ter se afastado em algum momento. Mas a partir de hoje, saiba que Ele está de braços abertos para receber você, curando-o de toda ferida que possa existir, suprindo toda falta que possa haver e restaurando tudo aquilo que se perdeu. Só Deus Pai tem a capacidade de preencher qualquer vazio causado pela rejeição e o levar a uma vida plena e satisfeita nele. Então aqui está a mensagem de hoje, a frase de hoje é: deixe o amor de Deus Pai envolvê-lo, e você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. Quando ele fala, você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar, é a liberdade de vícios, liberdade de sentimentos negativos. Muitas pessoas estão acorrentadas, elas não são livres, elas têm raiva, ódio, ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, sentir de volta. Elas ficam com ressentimento do que aconteceu, que o pai, ou às vezes até a mãe, fez para ele e para ela. A pessoa fica lembrando e sente aquelas dores e ressente e fica com aquele ressentimento e fica carregando. Eu não tive pai, eu não tive mãe. E muitas vezes algumas pessoas ficam carregando essas dores. A mensagem de hoje, que é 2 de agosto, é uma mensagem muito próxima do Dia dos Pais. No segundo domingo de agosto, costuma-se comemorar o Dia dos Pais. E talvez a pessoa, quando chega o Dia dos Pais, ela fica ressentindo, lembrando de coisas que o pai fez. Quando você entende que Deus Pai tem o amor pela sua vida e você deixa o amor de Deus Pai envolver você, como está aqui nessa frase de hoje, deixe o amor de Deus Pai envolver você, você vai sentir uma liberdade. Você vai sentir o amor de Deus. Você vai receber roupas novas, sentimentos novos. Você vai receber um anel, que é a aliança com o Espírito Santo. Você vai receber calçados para os seus pés. Você vai receber uma nova direção. Uma direção
que faz você entender que Deus Pai criou você na imagem e semelhança dele. Esse mês de agosto é um mês que a proposta desse mês de agosto é: quem sabe quem é, consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nós lemos isso na mensagem de ontem, do dia 1º de agosto. Sempre que abre-se um mês, o livro Café com Deus Pai tem uma proposta do mês. E a proposta do mês é: quem sabe quem é, ou seja, sabe a sua identidade, consegue cumprir o seu propósito. E nós falamos ontem que você precisa saber que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Às vezes o pai ou até a mãe podem errar, mas a vida, ela veio de Deus. E se você deixar o amor de Deus Pai envolver você, você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. Tem coisas que nós sofremos em função do relacionamento no trabalho, na escola, com outras pessoas fora de casa, e que nem mesmo o pai ou a mãe podem nos curar. Uma pessoa que sofreu um abuso, por exemplo, que foi fora de casa, por mais que o pai ou a mãe queiram dar amparo, só Deus Pai pode suprir e colocar roupas novas, curando as emoções antigas que vieram por causa do abuso. Se você deixar o amor de Deus Pai envolver você, aí você vai sentir uma liberdade, você vai ficar livre e ninguém vai poder tirar essa liberdade de você. Se você ainda está sobrecarregado com esses sentimentos, não consegue descarregar isso, não consegue encontrar um caminho para se livrar dessas coisas, já procurou até tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, já tomou até talvez ou talvez toma algum medicamento para resolver alguma situação assim. Hoje, Deus Pai está fazendo um convite para você. Deixe Ele envolver você. Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, para derramar em nossa vida o Espírito Santo, que é esse anel que Jesus contou nessa história. E Ele quer colocar esse anel no seu dedo, Ele quer colocar o Espírito Santo em você e preencher tudo aquilo que falta em você. Deixe o amor de Deus envolver você. Aceite a Jesus. Quando você aceitar a Jesus, você receberá esse anel, o Espírito Santo, e receberá roupas novas e direção de como vencer e ser totalmente livre de todo esse mal. Então, creia que Jesus é o Deus Filho e que Ele morreu para ser o teu Senhor e o seu Salvador. Ele vai perdoar as coisas erradas que eventualmente você faz, vai ajudar você a perdoar quem precisa ser perdoado e vai colocar em você novas roupas, esse anel e direção, o novo calçado. Aceite a Jesus. Para aceitar a Jesus, você deve crer que Ele é o Filho de Deus e fazer essa oração que eu vou falar aqui, você pode repetir. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você declara que Jesus é o teu Senhor. Ele vai ser o teu Senhor e Ele vai liderar o seu caminho para um caminho de liberdade. Você disse que Ele é o teu Salvador, você reconhece que tem pecados e que você precisa do perdão dos pecados e Ele te salva disso. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu com os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. Ele está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20. Na parte final, está escrito que um dia haverá um julgamento final. E no livro da vida estão os nomes dos que receberam Jesus. E eles já estarão salvos e não serão julgados, não serão condenados. E você pediu o Espírito Santo.
Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. O Espírito Santo é o anel, a aliança de Deus com cada pessoa. Você recebeu essa aliança, esse anel, e você vai sentir, quando você estiver para fazer algo errado, uma voz interna falando para você. Não faça isso. Perdoe. É o Espírito Santo falando e chamando a sua atenção para um caminho de liberdade. Agora você deve procurar uma igreja em que prega Jesus, que prega que só Jesus salva, e você deve se batizar nas águas. Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 5, que aquele que quer herdar o reino de Deus precisa ser nascido da água e do Espírito. Você acabou de nascer do Espírito, porque você recebeu Jesus e o Espírito Santo. Mas nascer da água é você se batizar. O batismo nas águas simboliza que você deixou os pecados lá. E quando você sai lavado como uma nova pessoa que está disposta a seguir a Jesus plenamente. Depois que você tomou essa decisão pelo batismo e por aceitar a Jesus, você passa a participar da ceia. Participe da ceia. A ceia é uma comunhão em que as pessoas pegam um pão, partem em pedaços e dividem entre todos, e que simboliza o corpo de Jesus que foi partido por nós para a perdão dos nossos pecados. E o cálice com suco de uva representa o sangue derramado na cruz, que nos purifica, nos justifica do pecado. A ceia é o memorial. Lembramos que ele entregou o corpo e o sangue dele por nós, e por isso estamos perdoados. A ceia fala: eu estou perdoado, porque Jesus morreu por mim. Ele entregou o seu corpo e o seu sangue por mim, a sua vida por mim. E também é um memorial do futuro. Um dia eu estarei com ele para sempre. Amém? Hoje é o dia 215 de 365. A leitura bíblica de hoje é Salmos 87. Você pode ler depois o Salmo 87 e a palavra-chave é paternidade. Deus é verdadeiramente o nosso Pai. Vamos ler aqui mais uma vez essa frase de hoje. Deixe o amor de Deus Pai envolvê-lo, e você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. Fazendo uma correção antes de encerrar o vídeo. No começo do vídeo, eu falei que hoje era dia 2 de agosto, né? E que no segundo domingo do mês se comemora o Dia dos Pais. Mas agora que eu me lembrei que, na verdade, hoje essa mensagem é do dia 3 de agosto. Então, hoje é 3 de agosto e a mensagem do dia 1º é a mensagem que foi falado que para esse mês nós devemos saber quem nós somos para poder viver os propósitos de Deus. Só fazendo essa correção. Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.